Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do canal Casal Educação Financeira. Uma convidada mais do que especial, Luana Ganzert, psicóloga. Ela é palestrante, mentora de desenvolvimento emocional e autora de 2 best-sellers que ela vai compartilhar aqui com a gente. E já passando os canais @LuanaGanzert no Instagram e também, em breve, muito breve, o lançamento do seu canal Emocional, Now de agora, Emocional. Aguardem, aguardem. E aí, Lu? Isso. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga linda. Obrigada pelo convite. Tenho um carinho gigantesco por vocês. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, claro que eu vou estar lá. Obrigada por isso. Que conexão, né? É, muito bom. E é importante também falar, ontem a Luana lançou o 2º livro dela. Tá que aqui, ela de presente pra fresquinho pra gente. De presente pra vocês, Oh, inclusive. muito obrigada. Deixa eu Uau. mostrar aqui. Você vive ou sobrevive? Foi lançado ontem aqui em São Paulo. Um lançamento maravilhoso. A gente pôde estar lá para prestigiar, que afinal de contas, ela, é o que eu falo, ela é um ser de luz. E tê-la aqui com a gente hoje é um prazer imenso, porque é muita sabedoria, é muita conexão. E já de muito tempo que a gente tem Muito estado tempo. juntos, né? E assim, Lu, é um prazer imenso. E que esse título não é uma pergunta, né? É um chamado, né? É um isso aí. chamado. É um Você convite vive ou para sobrevive. que as pessoas vivam de verdade, né? E o seu outro livro? É Conta esse. aqui pra gente. Esse aqui foi o primeiro, que despertou o gatilho, né? E é um presente pra vocês também. Ai, Ai, obrigada. Esse é um livro em coautoria. Seja imperfeito. É mesmo, né, A Lu? gente fala de negócios, a gente fala de vida pessoal, de vida profissional. Tem muita história boa aí. Isso é Opa, muito, essa- muito especial. Sabe por quê? Porque, de uma certa maneira, nós somos tão generosos com os outros, mas tão pouco generosos conosco mesmo, não é? É verdade. Concordo 100% com isso. Não é verdade? Nós evitamos, né? Ser imperfeito. Sim. Não gostamos de mostrar nossas vulnerabilidades. É, E ficamos buscando o perfeito o tempo inteiro. Eu falo que a conexão é forte. Tem uma pergunta que eu sempre utilizo durante os processos, né? Os nossos processos, que é como você quer viver daqui para frente. Assuma o poder de construir seu futuro e tenha resultados em todas as áreas da sua vida. Assuma o poder, né? É. Se empodere e decida como você quer viver, Daqui né? pra frente. Só que cabe a você. Então, que conexão. É justamente o que a gente leva e está aqui na sua primeira obra. E aí, Show. quando você traz nessa segunda obra, né, escolha ser a sua melhor versão, eu pergunto aqui pra você, Lu, como é viver com prosperidade na sua melhor versão e não sobreviver só? Conta pra gente. Olha pouco só, disso. né? Olha só. As pessoas, de uma forma geral, elas estão passando a vida sobrevivendo. Nós buscamos, o nosso cérebro ele tem uma conexão importante e ele busca o tempo inteiro ir para o que é confortável. Fazer o que é fácil. Fazer o que a gente já sabe. Mesmo que muitos de nós tenhamos prazer em buscar novidade, buscar novas coisas, novos ares, novas oportunidades, novos conhecimentos, ainda assim nosso cérebro é resistente a isso. Então, eu acredito demais que tudo acontece na nossa mente. Tudo. Para que a gente se torne uma pessoa próspera, para que nós nos tornemos alguém que tenha prosperidade não só pessoal, mas prosperidade no trabalho, prosperidade financeira, prosperidade em tudo na vida. Precisamos cuidar da nossa mente. Acho que o ponto de partida é o autocuidado. É olhar para si, é o cuidar de você, saber quem você é. E aí depois
você vai conseguir os resultados que você quer a partir dos planejamentos que você faz, das buscas e principalmente da ação. Porque não adianta só a gente planejar. Se a gente não partir para ação, também não vai fazer sentido nenhum. Sem dúvida. E você sabe que isso que você está trazendo, Lu, é exatamente o reflexo da metodologia que a gente trabalha nos nossos... É verdade. E vou te falar por quê. Porque na nossa metodologia, quando a gente trabalha isso com a questão financeira, comportamental, com as pessoas que a gente atende, e até nas palestras, nos nossos cursos e tal, sempre tudo começa com o autoconhecimento. Porque se eu não entender como eu funciono, como o meu cérebro funciona em relação ao dinheiro, se eu não entender a minha essência financeira, como eu vou conseguir trabalhar os meus comportamentos? E até quebrar crenças e mudar essa chave. Então, tudo começa no autoconhecimento. Concordo. E para entender isso, né, bater a foto é importante, mas entender a formação desse ser que eu sou hoje, né? Que é justamente olhando as nossas origens, as nossas hereditariedades, né? Toda a nossa árvore genealógica. Entender, opa, quem é o Mário, né? Nós somos uma construção, né? Nós somos a construção dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, da nossa... Eu criei uma metodologia baseada em experiência clínica, que é o seguinte: nós herdamos 3 características que são super importantes. A principal é bem conhecida. Você tem nariz igual, você tem olho igual, você tem boca igual. Igual quem? Igual avô, igual avó. E é interessante que às vezes você fala assim: nossa, mas eu não sou parecido com ninguém, sou filho adotivo, então minha mãe pulou a cerca. Não, é até a 5ª geração. Então nós herdamos características até a 5ª geração. Então imagina a gama de pessoas. Uma próxima herança que é bem específica, que a gente herda, que não tem como negar na hora que o óvulo e o espermatozoide se junta, é a herança biológica. Dentro da nossa biologia, nós carregamos o que a gente fala de genética, né? Nós carregamos pontos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos... Que tipo de coisa? Tem colesterol? Cuida, porque você pode ter. Tem diabetes? Cuida, porque... Não é que você vai ter, mas você pode desenvolver, porque tem na tua genética. E não menos importante, mas na minha percepção, uma das principais é a característica emocional. Às vezes a gente não percebe, mas a gente herda muitos pontos emocionais. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido: é nervosa igual fulano. Temperamento. Temperamental. E tem uma herança genética baseada nisso. Depois disso, nós vamos nos desenvolvendo através do nosso ambiente. Nós somos o que as pessoas deixaram em nós, os registros que vieram até nós. Então, crenças, principalmente de dinheiro. Principalmente sobre dinheiro. Total. É verdade. E sabe que você falou uma coisa interessante? Todas as vezes que a gente vê a foto do nosso filho, né, desde pequenininho, ficava aquela coisa de, é parecido com quem? Não, é a cara do Mário, Eu falava assim, ele é muito do Mário, mas ele tem traços que não são do Mário, e principalmente o nariz. Aí eu falava assim, mas o nariz não é do Mário, o nariz não é meu, de quem que é esse nariz, de quem que é esse nariz? Olhava, né, meu sogro, minha sogra, não, nada. Um dia, eu mexendo nas coisas antigas em casa, fotos antigas, eu descobri uma foto do meu avô, novo. A hora que eu olhei aquela foto, eu falei, gente, o nariz do Rafa é o nariz do meu avô. Do bisavô dele. Do bisavô dele. Que ele nem conheceu. Então, até olha mesmo... que isso é muito verdadeiro que você trouxe. E principalmente o que você está falando da questão das emoções. Porque a gente sabe dessa herança emocional que a gente carrega e que começa, na verdade, no útero das nossas mães, né? Já começa por aí. Eu digo, Dani, que o órgão responsável pelas nossas emoções é o coração. É por ali que a gente sente.
Você observa, tô ansiosa, é o coração, Sim. primeira coisa. Tô angustiada, é o coração. Então, começa por ali. Ele é o primeiro órgão desenvolvido. Ele é o primeiro. Quando você tá ali, um grãozinho de feijão ainda, É que a ele que mãe tá vai batendo. fazer, é o coração que tá batendo. Então, olha a responsabilidade que o nosso coração tem perante as nossas emoções. Porque ele é o canal para transferir o que a gente está sentindo, os nossos Sim. sentimentos, a emoção que a gente tá vivendo, né? Experimentando. Quando sente raiva, é aqui, sempre é no coração. É interessante isso, né? É muito bacana isso que você está trazendo, porque assim, se a gente for pensar, né, que os nossos bebezinhos já estão sendo desenvolvidos com base em tudo que a gente está sentindo, que a gente está vivendo emocionalmente, desde o momento que eles são gerados, e o quanto isso interfere na vida deles lá no futuro, né? Talvez a gente comece a olhar de uma maneira diferente, inclusive para esse momento da gestação, né? Que eu acho que é muito Super importante, né? muito importante, muito importante. Então, ó, gostei dessas duas partes e eu vou trazer provocações aqui, né? Porque até na pós que finalizei há pouco, né, de finanças comportamentais, um dos módulos da parte, estudando a parte genética mesmo, né? Todo o mecanismo cerebral, dessas ações cerebrais que a gente acaba gerando de emoção, interpretação, e que isso resulta em decisões das nossas escolhas, das nossas atitudes, né? E aí, nisso que vocês estão trazendo, que vocês estão comentando, assim, poxa, falar um pouco dessa conexão dos sentidos que nós temos, né? Então, o tato, a visão, a audição, o paladar, que conecta com o nosso cérebro, que leva para o nosso coração e aí isso volta para esse sentimento, para essas tomadas de decisões. E aí? Né? Porque a gente está falando da parte genética que a gente recebe dos pais, como a aparência, o formato do nariz. Aí tem o sentimento, que ainda na gestação a gente já começa essa comunicação com a mãe do que ela está sentindo enquanto nós estamos lá em desenvolvimento. E depois tem as percepções, né? O que eu estou assistindo, o que eu estou vivenciando, e aí também eu vou criando crenças, criando interpretações para chegar nessa fase adulta e a gente, opa, eu sou assim por conta de tudo isso, né? E aí? Como conectar essa complexidade toda que é um ser humano, né? Que importante, né, essa pergunta, Mari, porque assim, temos todas essas heranças biológicas, físicas, emocionais que carregamos, mas nós não somos só isso. Nós somos o reflexo daquilo que a gente vive também, das experiências que a gente vai tendo conforme a gente vai interagindo com o mundo aqui fora. E como é que a gente assimila essa experiência? Como é que a gente registra? Através dos nossos sentidos. Olfato, tato, paladar, visão, audição. Os 5 sentidos é que vai fazer com que a gente registre as informações que a gente tem aqui do meio. Ou seja, é como se fosse um canal mesmo. Um canal de conexão entre o que eu tenho aqui fora para o que eu vou ligar aqui dentro, né? Então, eu percebo que todas as nossas... tato, olfato, paladar, visão, audição, todos os nossos sentidos, eles deixam de ser desenvolvidos em algum momento da vida. E eu acredito demais que é por isso que as pessoas deixam de prosperar, deixam de se tornar o melhor que elas podem ser. Porque a vida se torna tão automática que a gente vai se desligando desse movimento de estar conectado com as nossas sensibilidades. E aí entra uma coisa interessante, Lu, que eu pelo menos consegui entender muito na questão da neurociência, né? Nosso cérebro foi projetado para que a gente haja no automático, porque o automático gasta menos energia.
Energia é vida. Energia é vida, é sobrevivência. Se a gente for entender que nós, lá nas cavernas, né, só tínhamos um foco, sobreviver. E até hoje a gente só tem um foco, sobreviver. É que isso foi se transformando ao longo do tempo, mas lá o nosso foco era buscar alimento e se proteger de predadores e do frio ou do calor intenso, né? Porque nós tivemos as duas coisas. E aí que a gente começa a entender o porquê que nós seres humanos fomos projetados para essa economia de energia, porque a gente precisava sobreviver. E aí o hábito, né? O comportamento frequente sem pensar é uma forma do cérebro se proteger e economizar energia. Então, assim, por que a gente entra sempre nesse automático? É uma questão neurológica, é uma questão que a neurociência explica. Só que é possível a gente mudar, né? Como você trouxe aqui, escolhas, ser a sua melhor versão. Nós somos capazes de transmutar esse comportamento. Total. Né? E Lu, essa parte das escolhas, né? Essas camadas, quantas camadas nós temos? E qual uma é mais rígida do que a outra para a gente ir aprofundando? Será que a gente vai chegar a um momento que realmente a gente vai se conhecer de tão profundo até o final, ou tem uma evolução aí contínua ad eterno? Eu acho que vai chegar num tempo que, né, no momento, enquanto a gente vai se aprofundando nos processos de autoconhecimento, que é aquela história de nunca tô satisfeito, né? Eu acredito que chega um momento em que a gente está tão conectado com o nosso nível espiritual, é como se a gente estivesse cavando um buraco. E vamos cavando. O autoconhecimento é basicamente isso. Cada vez que você vai sujando mais a sua unha. É verdade, é verdade. Não é? Você vai sujando. E vai ficando mais difícil, porque fica cansativo, enfim. E quando a gente vai olhando para fundo, a gente acha que autoconhecimento vai te trazer só o prazer. Não. Você precisa passar pelo desprazer para você chegar no que de fato faz sentido na vida. Nada a ver com religião que eu vou falar, mas tem um nível de religiosidade. Não sei se espiritualidade. Espiritualidade. Não tem nada a ver com religião ou religiosidade. Tem a ver com espiritualidade, isso mesmo. O que justifica um grãozinho se tornar quem nós nos tornamos? Então, eu acredito que tem muito da mão de Deus na nossa vida. E nós somos imagem e semelhança. Sim. Eu acredito que essa transmutação, para você cavar e chega uma hora em que a gente não se torna um Deus. Muito pelo contrário. Mas a gente se aproxima do amor e do poder que ele tem sobre a nossa vida. É assim que eu vejo isso, sabe? Que chega uma hora que a gente vai estar tão conectado e que não faz mais sentido pedir. Não faz mais sentido... Não, a gente só vai entregar. Eu vejo que quando você olha os Budas, pessoas que estão ali no processo automeditativo, que estão entregues ao autoconhecimento, eles têm uma sabedoria e esse passo a passo é em busca da nossa sabedoria. E nós somos seres sábios. Da nossa iluminação. Isso. Né? Isso. Quando iluminação. Buda trazia isso, exatamente o caminho da iluminação. O caminho da iluminação é essa conexão profunda, né, do nosso ser, nosso micro com o ser macro, com essa luz imensa da qual nós saímos e vamos voltar um dia. Com certeza. Né? E eu acredito que a busca da prosperidade está aí. Só que as pessoas Perfeito. acreditam que chegar nesse caminho próspero é como se fosse acender uma lâmpada, uma tomada que você aperta no plug ali, tá? Ao contrário. Isso aí foi o que o homem criou. Uhum. Porque para você fazer a luz era muito mais difícil. Tem um caminho mais árduo a ser seguido, a ser cumprido. Então, eu vejo que, inclusive, relacionando com a prosperidade, vamos encontrar. Se você fazer escolhas que te levem a olhar para você e cada vez mais cavar internamente o que você tem,
você vai conseguir se tornar uma pessoa próspera. Você vai conseguir se tornar uma pessoa iluminada. Exato. E aí você falou uma coisa legal, né? Ah, você vai sujar as unhas porque você tem que cavar fundo. E esse sujar as unhas é a gente entender as nossas sombras, Total. né? Porque sem sombra não tem luz. Como é que a gente saberia Concordo. o que é luz se a gente não sabe o que é sombra, né? Concordo. E aí, 100%. eu queria colocar um ponto que até em conversa com o nosso mentor, o Pex, né? Então, eu queria trazer justamente dois olhares, né? Porque a gente, normalmente, em geral, as pessoas se voltam a Deus, ao seu Deus, né? Para alimentar a sua fé na dor, né? Mas também a gente precisa alimentar em todos os sentidos, na dificuldade e na prosperidade, e na evolução, na alegria também de celebração, porque esse direcionamento é um lado motivacional. Se eu estou numa adversidade, para virar o jogo. Se eu estou numa evolução de prosperidade, de abundância, para elevar e alimentar ainda mais esse movimento, né? Então, um ponto que eu queria colocar aqui para todos: alimente sua fé, seja ela qual for, no que você acredita, alimente sua fé em todos os momentos. Se você parar e entender que tá bom, e aí eu não preciso mais, é porque você está acomodado e essa situação não é boa, porque você está travado, você está paralisado. Então, independente do movimento que você está, porque o movimento é positivo, sempre alimente sua fé para você seguir adiante e evoluir naquilo que você quer conquistar, que é aquilo que você quer realizar, para que você viva a vida nessa corrente do bem. Nessa plenitude. E quando a gente fala de prosperidade, né, Luí, você trouxe essa questão da luz, de Deus e tal. Deus é prosperidade. Nós não viemos aqui para viver na escassez. Nós viemos para viver na prosperidade. E é tão importante a gente entender isso, porque muitas pessoas, elas entendem a prosperidade como soberba, como vaidade, como orgulho e como algo negativo. Mas prosperidade vai além disso. Prosperidade é a plenitude. E Deus quer que a gente seja próspero em todos os sentidos. Como você mesmo trouxe, seja a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. Não é só em uma, né? Busque essa plenitude, né? Tem que sujar as patinhas. Vamos ter que cavar muito, né? E não evitar mais a dor, não evitar mais o sofrimento. Você falou uma coisa que faz muito sentido na minha vida. É onde existe luz, tem sombra. Uhum. Né? Então, como é que eu sei que eu estou num momento feliz da minha vida se eu nunca passei por um momento de tristeza? Sim. Como é que eu sei, né? Então, eu preciso entender que o movimento, como o Mário falou, ele faz parte porque movimento é emoção. Tá? Movimento é emoção. Emoção vem de movimento. É ele que te leva para um lugar, sai para o outro, é ele que te carrega entre as tuas decisões, entre as tuas escolhas, é a tua emoção que te carrega, esse movimento que faz você viver a tua vida. E quando você não evita sentir o que é ruim, mas se permite compreender o que é aquilo que tá ruim precisa te ensinar, precisa te falar, por exemplo, uma dívida. O que uma dívida quer contar para alguém? Sim. Né? O que uma discussão dentro do casamento quer contar para alguém? O que uma dificuldade de compreender o filho quer contar para alguém? Uhum. Então, o que a minha situação que eu tô vivendo hoje, o meu problema, precisa me ensinar? O que eu preciso estar aberto para aprender? Uhum. Eu acredito que vai muito nesse campo. Quando eu tô aberto para aprender, eu entro em movimento. E se eu entro em movimento, eu chego aonde eu quero. Perfeito. Nossa, show. Olha, e aí entra também numa quebra de paradigma que a gente vê muito, né? Tanto na questão financeira quanto nas questões emocionais. Poxa, a gente sempre está apto a evoluir, independente de onde nós estamos. Porque no financeiro, muitos
responde pra gente quando a gente fala, quando eu estiver ruim eu te procuro. Por que só quando você tá ruim? Só quando você estiver numa situação ruim? Uhum. Se você tá numa situação boa, por que não ser melhor ainda, né? Nas questões emocionais, a mesma coisa. Total. Não, mas eu tô feliz, né? Tô bem. Por que que eu vou buscar ajuda. um apoio ou buscar um conhecimento, aprofundar um conhecimento, o autoconhecimento, só quando eu tô Para baixo? para baixo? Por que não quando eu também tô positivo? Ou seja, esse apoio é para a vida. Total. Não importa em que momento você está. É um fortalecimento, né? São apoios para fazer você crescer, crescer, crescer. E é por isso que a gente fala em melhor versão. Exatamente. Por quê? Porque você sempre pode estar melhor para você mesmo. Todos os dias. E ser a melhor versão todos os dias significa escolher fazer 1% Uhum. do que eu tenho. Eu tenho uma pergunta que eu me faço todos os dias. E é até importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Se elas quiserem usar essa pergunta para elas, eu vou ficar muito feliz. E essa pergunta me fez virar várias chaves, inclusive comportamentais, para tomar decisões importantes, como escrever um livro, como estar nesse jogo que é me desenvolver e ajudar pessoas a se desenvolverem. Eu me faço uma pergunta que é a seguinte: o que que é quando eu abro os meus olhos, o que que a melhor versão da Luana não pode deixar de fazer hoje? Nossa, Todos os dias eu me faço essa pergunta. maravilhosa. Todos os dias. Maravilhosa. Isso mudou o jogo da minha vida. Mudou o olhar que eu tinha para as coisas. Né? Porque tem muito do que o Mário disse. Tem dois caminhos dentro das tuas escolhas. As pessoas buscam ajuda pela dor ou pelo prazer. Não tem outra forma. Ou eu tô me sentindo... eu preciso buscar o prazer. Eu preciso... eu preciso ter aquela casa, eu preciso fazer aquela viagem, eu preciso sair com a minha esposa, fazer, enfim, eu preciso pelo prazer ou pela dor. Porque eu tô em sofrimento, porque eu não ressignifiquei minha história, porque eu sofri um trauma, sofri um preconceito, enfim. Sim. Pelos dois caminhos. E quando eu olho para esses dois caminhos, eu posso escolher. Eu falo que as pessoas buscam terapia para tratar aquilo que está doendo. Aonde deveriam buscar terapia para prevenir não sentir tanta dor quanto sentiriam quando precisam tratar. Uau. Então, repete essa pergunta lá, olhando para eles, para cutucar, né, para motivar. Fazer com que eles lembrem, né? Todos os dias, quando você abrir os seus olhos e pergunte o que a melhor versão, a sua melhor versão, não pode deixar de fazer nesse dia. E isso é tão poderoso, porque é um diálogo interno que a gente começa a estabelecer conosco mesmo. Eu falo que, infelizmente, as pessoas precisam entender que nós temos que estabelecer uma intimidade conosco mesmo. Se nós tivéssemos essa intimidade, essa autoestima diária alimentada, né, inclusive muitas doenças seriam evitadas. Concordo. Muitas doenças físicas e emocionais seriam evitadas. O problema é que nós não somos íntimos de nós mesmos. E quando eu falo íntimo, é aquela questão do entender que hoje eu não estou bem e tá tudo bem. Eu não preciso ser perfeita o tempo todo, né? Aqui, ó, a primeira obra da Lu fala muito sobre isso e é muito importante, porque a gente precisa ter essa generosidade, essa cumplicidade conosco mesmo, esse auto-amor, né? E essa intimidade de entender que tá tudo bem, hoje eu não tô legal, hoje eu tô... Mas, viu, mesmo quando eu não tô legal, ser a minha melhor versão. E eu acho que é super importante. E quando eu não conseguir ser a minha melhor versão, me dê um prazo.
quanto tempo... Eu falo que isso é planejamento de tudo, né? A gente precisa fazer planejamento Planejamento. financeiro, planejamento estratégico, Adoro. planejamento. Então, você deu um prazo para quanto tempo essa tristeza vai tomar conta de você? Quanto tempo você permite ficar sofrendo por algo? Independente desse algo. Ruminando, né? Ali, trazendo. Tem uma coisa que eu escrevi, eu gosto de escrever muito, né? Mas eu tenho muita anotação no meu blog de notas, mas assim, muitas mesmo. E tem uma coisa que eu escrevi que quando você quer curar o teu coração, ficar se lamentando não te dá espaço para que a cura aconteça. Eu não gosto muito do termo cura, mas veio essa mensagem para mim e eu escrevi. E por que ela faz todo sentido para mim? Porque quando você quer ficar livre, quer ter paz de espírito, e você fica martelando ali algo que aconteceu que não deu certo, algo que você fez que não funcionou, quando é que você vai ter espaço para fazer aquilo que funciona, então? Então, olhar para aquilo que não deu certo precisa ser aprendizado. E não remorso, culpa, peso. E não chicote. Não chicote. E não chicote, né? Não chicote. Porque isso é muito comum, né? A gente fica nessa martelação o tempo todo para se punir, para se chicotear, né? E você falou essa questão da cura, me remete a Freud, quando ele definiu a terapia como a cura pela fala, né? Então, a cura sim pela fala, mas a sua fala interna também conta muito. Você pode se curar. E eu falo isso, Lu, por experiência própria. Por quê? Quando há 20... Quantos anos? 20, né? Eu tive o diagnóstico. 20 quantos, tá? Quando entra a questão... Dia 3 de abril Dia 3 de abril, faz 20 anos. Faz 20 anos. Há 20 anos atrás, quando eu tive o meu diagnóstico de esclerose múltipla, o Rafa tinha 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E foi uma coisa assim que eu tinha 29 anos, estava no auge da minha carreira, na época, como advogada. E um bebê de 1 ano e meio, um casamento recém-construído, porque a gente tinha 2 anos e meio de casados. Não, 3 anos. 3 anos de casado. 3. E aí, a primeira coisa que eu pensei no momento foi o seguinte. Eu perguntei pro médico, o Mário tá aqui, ele tá de prova. Eu vou morrer disso? Porque assim, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho um filho de 1 ano e meio, né? Quanto tempo eu tenho para isso? O médico falou, olha, provavelmente você vai morrer de qualquer outra coisa, mas não vai morrer de esclerose múltipla. Eu falei, tá bom. Ok, eliminei a primeira. Eu vou ficar maluca? Né? Ele falou, vou perder sentidos. Vou perder os sentidos. Não, isso não vai acontecer necessariamente. Eu falei, tá bom. Tem cura? Falou, por enquanto não. Falei, tá bom. Ok. Tem tratamento? Ele falou, tem. Falei, então tá. O que eu preciso fazer para me tratar? Para me curar? Para seguir adiante, para ter a melhor condição de vida que eu possa ter. E aí veio aquela lista de boa alimentação, vida com pouco estresse, exercício físico, tudo. Falei, tá bom, beleza. Então é tudo isso que eu tenho que fazer? Ótimo. Mas por que eu tô trazendo isso aqui, né? Porque assim, foi exatamente eu não ficar me chicoteando em todas as questões que eu tive que passar ao longo desses 20 anos de convivência com uma doença que continua exatamente igual, não tem cura, é autoimune, etc. Mas eu já tive tantos obstáculos para transpor, desde ficar cega, perder a audição, ficar numa cadeira de rodas, numa viagem que a gente estava fazendo maravilhosa na Disney, né? Mas mesmo ali, naquele momento que eu estava na cadeira de rodas,
numa viagem que nós tínhamos planejado para fazer com o Rafa e tal, é importante a gente fazer do limão à limonada, né? Porque eu falava assim, então tá, beleza, tô na cadeira de rodas, então a gente não vai pegar fila para entrar nos brinquedos. Existem as suas vantagens. Existem as suas vantagens. Eu não tô querendo brincar com algo sério, não é isso, mas assim, é a maneira como a gente estabelece esse diálogo interno com a gente. E principalmente como a gente cria essa intimidade conosco para entender que, puxa, hoje eu não tô legal, mas também me dá um tempo para, ok, eu não tô legal hoje, mas amanhã eu vou estar. O que eu preciso fazer, então? O que eu preciso fazer, então? Né? Se ter esse prazo que você trouxe é muito importante. E estabelecer esse diálogo interno de uma forma positiva também é muito importante. Sim. Né? Tomada de decisões sobre aquelas ações de forma consciente. Tá bom, eu vou preservar minha energia hoje porque amanhã eu quero levantar e estar bem. Consciente. Agora, não por fuga, né? Não, para não ver a vida como ela realmente é. Né? Concordo. E aprender a lidar com os próprios limites. Eu tive que ter todo esse aprendizado, tudo isso que você trouxe aqui nas suas obras. Eu vou dizer, pessoal, a Lu tá assim, 100% em tudo que ela trouxe, porque eu vivi isso na prática, então eu posso testemunhar que é exatamente isso, né, que você está trazendo nesses livros. Qual é a sua motivação de sair lá da sua casa e pega avião e vem para São Paulo nessa jornada, essas 2 obras que você já materializou, que ficará com um legado sensacional para essa geração e para as próximas. Sua motivação. Olha que interessante. Porque além disso tem o Renê, as crianças que vêm junto. Não está aqui com a gente, mas a gente está lá, né, firme e forte. E aí? Tem uma coisa bem importante nessa pergunta. Por muito tempo, o que eu fazia era para ter uma condição financeira de vida melhor. Para mim, para os meus filhos, para minha família. E depois que eu tive vários problemas de saúde, né? O AVC e uma série de coisas, não sei se já aconteceram a vocês, eu tive um AVC aos 30 anos de idade, foi do nada, literalmente do nada, eu tava super bem, numa fase muito boa, fazendo um dinheiro, tive uma coceira no olho, tive um AVC, eu tenho 33% do meu cérebro comprometido, ninguém fala isso, porque eu continuei buscando melhoria. A sua melhor versão. Eu continuei buscando a minha melhor versão. E eu entendi que eu vim na vida para ser instrumento. Eu não sou a mensagem, mas eu sou o mensageiro. Okay. Então, o que me motiva muito é entender que um pouquinho do que eu tenho e do que eu aprendi através das minhas experiências pode ser passado para alguém e esse alguém pode transformar a própria vida. Então, isso me motiva. Porque eu tenho uma base, que é a minha família. E eu tenho certeza que eu fazendo isso, eu vou deixar para o mundo filhos que vão estar sempre fazendo o mesmo. Porque é referência, é exemplo, o exemplo arrasta, o exemplo leva. E eu quero que a minha família tenha muito orgulho de mim, né? Por ter valido a pena, ter passado por essa vida e eles dizerem assim, essa é a mãe que eu tive, essa é a esposa que eu tive, essa é a filha que eu tive. Então isso até me emociona, mas eu vejo que é por eles, mas por entender que eu sou instrumento. Eu não vim nessa vida para ser... a gente fala, né? O que é sucesso? Ter sucesso? Não, sucesso para mim hoje é ser reconhecida pelos meus filhos. E principalmente por eles, mas pela minha família de uma forma geral. E fazer bom uso da vida que Deus me deu para levar a mensagem dele através da minha história. Isso é show! Isso você trouxe... Nossa, é realmente... Até me emocionei. Porque é exatamente isso, né? Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de falar, que é assim... todo mundo
solta isso, não é inédito, mas eu acho que é importante. Cada um tem a sua cruz. A minha cruz, o Mário tem a dele, você tem a sua. Não tem cruz maior que a outra. Inclusive tem uma parábola que traz muito isso, né? Que um fiel estava clamando, falando que a cruz dele era muito pesada, que ele não aguentava e tal. E aí Jesus apareceu e falou assim, filho, não tem problema, tua cruz está muito pesada. Vai lá naquele monte cheio de cruz, joga ela lá e escolhe a que você quiser. E ele foi, pegou a cruz dele, jogou naquele monte e escolheu uma outra. E quando ele voltou, Jesus falou assim, agora tá leve? Ele falou assim, não, agora tá ótimo, perfeito. Era essa que eu queria. Eu falei, pois é, mas essa cruz que você pegou lá já era sua. Então, essa mensagem eu acho que é importante, porque assim, nós não estamos trazendo essas coisas da nossa vida, né, Lu, vamos criar aqui como é que posso falar? Isso, não é isso. Nós estamos trazendo isso aqui porque justamente foi a nossa vivência e assim, isso que você trouxe da questão de ser um instrumento é muito do que a gente também tem dentro da gente. Às vezes as pessoas não entendem e falam assim, mas vocês dois, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão indo lá? Por que vocês fazem não sei o quê? Viu? Porque se a gente consegue ajudar, eu falo que a gente não transforma, né? Nós somos apoiadores nessa transformação interna que as pessoas fazem. Mas se a gente conseguir ser um pouquinho desse instrumento, já é tanto. Sim. Já é tanto disseminar tudo que a gente tem para disseminar, para ajudar. E não é por envaidecimento. É justamente para você criar essa corrente de prosperidade. Coloca o entendimento da responsabilidade. Você tem uma missão, né? Cada um de nós temos uma missão aqui nessa vida. Concordo também. Então, se eu tenho essa missão, eu assumo essa responsabilidade, eu aceito essa responsabilidade. E aí o caminho que eu vou seguir vai baseado nas minhas escolhas, nas minhas atitudes. E aí entra a autorresponsabilidade. Aquilo que eu escolho, que eu tomo decisão de fazer, eu assumo essa minha escolha e a consequência eu também é sua. Tenho que assumir, né? Deu certo? Beleza, segue adiante, evolui ainda mais, né? Cresce. Deu errado? Ok, faz de novo, diferente, mas faz de novo. Recalculando a rota. É o famoso persistir, né? E não insistir. Exatamente. É verdade. Então, é muito dessa linha. Então, como a história da cruz, é pesado, não é? Ok, é minha missão e vamos. A cruz é minha, né? Todos nós temos a nossa cruz, mas não num olhar só do peso, mas sim da responsabilidade da missão que foi colocada, e por isso nós estamos aqui como instrumento para a evolução da humanidade, daqueles que a gente se conecta, né? Aqueles que a gente nem conhece e está escutando isso, tudo que a gente está falando, que a gente está levando através das nossas obras materiais ou verbais, né? Concordo 100%. A vida é sobre essas conexões, é sobre você olhar e voltando pro que a gente estava falando lá no começo. Tudo isso é autoconhecimento. E o primeiro pilar do autoconhecimento, na minha percepção, é a autorresponsabilidade. Quando você assume responsabilidade sobre a sua vida, porque eu entendo o seguinte, gente, vem a fase da gestação, e por isso que é tão importante ter os nossos pais, né? Aqueles que não tiveram, com toda certeza tiveram alguém cuidando deles, uma referência de pessoas que entregaram o que era necessário, ou seja, alimentação, cuidado, essas coisas todas, e você cresce. À medida que você cresce, você vai aumentando o teu nível de consciência. Porque você vai ganhando mais responsabilidade, você vai aumentando o teu nível de consciência. Você cresce tanto que vai chegar numa fase da tua vida que teu nível de consciência tá num patamar que agora a responsabilidade é toda tua. Você não depende mais
tanto das pessoas. Você depende do quê? Do carinho, do contato, do amor. Mas não que ela continue fazendo coisas por você. E aí você assume essa responsabilidade de continuar comandando a tua vida. Eu vejo que muitas vezes as pessoas se perdem aí. Porque aí a gente começa a arrastar o que foi aprendido das pessoas e esquece de viver o que tá pra... Opa, perdão. O que tá pra gente viver. Eu vou me empolgando, né? Não, normal, todo mundo dá Vou me um tapinha, empolgando. todo mundo. A gente já deu aqui. O que tá pra gente viver. E aí, quando a gente assume o que tá pra gente viver, assume essa responsabilidade, toma o controle da nossa vida e passa a viver de acordo com os nossos valores, com o que a gente acredita, óbvio, com o que foi ensinado, porque olhar pra nossa história, a gente precisa respeitar e agradecer. Porque fizeram o melhor que puderam. Fizeram o melhor que puderam. Era o que eles tinham. Se foi algo ruim pra você, ainda assim foi o melhor que as pessoas te entregaram. Então, sempre as pessoas vão te dar o melhor que elas têm. Sempre, sempre. É o que elas têm. Isso seja... mas e se for uma coisa ruim? Ok, é o melhor que ela tem. E aí, só aceita isso. Sim. Eu percebo muito isso. E entra até nessa parte das conexões, né? Porque conforme a evolução, a gente conecta e desconecta de pessoas, se distancia. Na verdade, se distancia. Eu acredito que a gente nunca se desconecta. A gente pode se distanciar, mas quando você volta com aquela conexão, vai vir de uma forma diferente, vai vir com um valor diferente, de você para ele ou dele para você. E aí, nessa evolução, você mantendo aquelas conexões, e é tão falado que você sempre estará no nível médio, né? Você estará mediano perante aquela conexão daquele momento, porque terão pessoas mais evoluídas ou melhores que você e outras abaixo ou que necessitam de mais evolução. Então, você tenha a corrente que está te levando, está te movimentando para essa evolução, como você também é instrumento para fazer outras evoluírem seguindo o seu caminho, que é isso é conexão, né? Conexão, a corrente do bem. Você acreditando nisso, a vida fica mais leve. Vai fluir, com certeza. E como falava o Rodrigo Fonseca, né, Lu? Formiga anda com formiga. É exatamente isso. Eu tenho um acréscimo, né? Eu dei uma alterada no que ele falava. Minha formiga anda com formiga e leão com leão. Né? Então, é verdade. Não tem essa de... Nós estamos num campo. E em alguns momentos a gente vai se posicionar como uma formiga, porque a gente vai precisar ser pequenininho para ter a humildade de aprender, de escutar, de evoluir. E aí a gente está nesse campo e a gente vai começar a se conectar com pessoas que também estão nesse momento. Por isso que eu acredito muito no que o Mário falou, de não tem a desconexão, mas a gente vai se afastar em algum momento. Em outros a gente vai se conectar de novo, porque a gente voltou a ser leão, voltou a ser grande, voltou a ser... Enfim, nós vamos o tempo todo estar nessas referências e interferências dos nossos bandos, né? Dos ambientes onde a gente está sendo influenciado. Sim. E eu acho que isso que você trouxe é muito importante também, porque quando a gente fala em prosperidade, e olhando a prosperidade num sentido mais amplo, não na prosperidade financeira do dinheiro em si, mas na prosperidade de tudo. Porque prosperidade é um sentido amplo, não é só o dinheiro, né? Concordo. É prosperidade de vida, de dinheiro alma. É uma consequência dessa luz que você acende, Exatamente, né? E quando a gente começa a girar com base na prosperidade, não com base na escassez, com base no viver na sua essência e não no sobreviver, né? A gente também percebe que isso acaba extrapolando. É como se exacerbasse. E tudo à nossa volta começa a funcionar de uma maneira diferente, né? As coisas começam a acontecer. Não é porque, estou aqui fazendo um pensamento direcionado, positivo. Isso funciona também, mas o que eu quero dizer é que vai além, né? Vai além, vai além. É uma questão de energia que você vai emanar e essa energia também vai trazer mais prosperidade para as pessoas que estão à sua volta e tudo começa a girar com base na prosperidade e não na escassez. Concordo.
Concordo. Tudo tá na nossa mente, né? Tudo tá aqui dentro. É. Não tá aqui fora, tá aqui dentro. Exatamente. E é viver, sobreviver, ou um tá apoiando o outro? Olha que interessante essa pergunta, né? Eu falo que você vive ou sobrevive. Não é uma analogia para dizer que você precisa viver sua vida. Vão ter momentos da sua vida que você vai precisar aprender a sobreviver. Uhum. E tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso. A questão é, não passe a sua vida inteira sobrevivendo a vida. Você pode sobreviver em alguns momentos, mas é importante que você aprenda a viver para não permanecer sobrevivendo em momentos que você poderia estar feliz, estar completo, estar vivendo uma vida extraordinária. Porque é capaz, todo mundo é capaz disso. Eu gosto de falar que nenhum pai leva um filho numa loja de brinquedos se ele não tem dinheiro para comprar brinquedo. Deus, como pai, também não te dá visões, não te dá a possibilidade de sonhar se ele não acreditasse na tua capacidade de realizar isso que você está sonhando. Então, é sobre isso que nós precisamos olhar. Vamos sobreviver a vários momentos. Vamos sobreviver. Vem um diagnóstico difícil, você vai sobreviver por um tempo. Se dá o tempo, planeja, muda a rota, começa a viver agora a partir dessa nova realidade que você tem. Enfim, em tudo na vida, a gente precisa aprender que o tempo de sobrevivência é o tempo de preparação, de construção, de planejamento para que você volte a viver a vida com a realidade nova que você tem agora. E na parte financeira, é a mesma coisa. Poxa, aquele momento que meu orçamento financeiro apertou? Tá desequilibrado, né? Ou surgiu um imprevisto, ou uma redução de renda. Opa, paro, replanejo, reorganizo e traço um plano para essa transição, né? Eu sempre coloco, ok, você está nessa situação, você sabe que... Então vamos montar um plano, uma estratégia para sair daqui, ter esse processo de transição, usar os recursos da melhor maneira possível, ou abrir mão até de determinadas coisas por um momento. É o sobreviver naquele instante que é necessário. Que aí, naquela próxima etapa, naquele próximo time, você vai trabalhar e vai ajustar, recuperando essa positividade financeira, né? Tem uma coisa nisso. Nós falamos sobre isso, a Dani falou, inclusive. O que é sobrevivência? Nós lutamos por sobrevivência. É diminuir a energia. Então, quando eu preciso diminuir meu ritmo, diminuir minha energia para poder compensar essa fonte de outra maneira. Exato. Aí que eu vou bolar estratégia, é aí que eu vou pensar. É aquela história, o caos, é no caos que a gente aprende. Então, é nesse momento de sair de cena, diminuir teu ritmo, diminuir tua energia, seja financeira, seja pessoal, seja profissional, seja... Dá um passo para trás, observa. E aí, depois disso, eu vou lá para construir minha nova realidade, aquilo que eu quero viver. E aí eu passo a viver de novo. Sensacional isso que você está trazendo, Lu. Porque, de verdade, é aquilo que a gente mais vê quando uma pessoa chega com uma questão difícil financeira. Vamos cortar. Vou cortar. Não. Para. Estuda. Replaneja. Reorganiza. Não vai ser só o corte. Às vezes você vai ter que fazer esse corte, mas é um corte momentâneo, né? O que é importante é olhar a situação, aceitar a situação que você está, ok? Entender que muitas vezes, e vou dizer que acho que a grande maioria, né? Você está naquela situação pela sua responsabilidade. Sim. Né? Entender isso e falar, opa, peraí, se eu me coloquei aqui, eu também escolho sair daqui. E aí super importante isso. Esse plano. Show. Luz, estamos chegando aos minutos finais. Já passou um tempo. E aí, conta pra gente, conta pro pessoal que está nos assistindo, quais são seus projetos, o foco o atual, né, o de hoje, e o futuro. Onde podemos encontrar
a sua nova obra. O seu livro. Você Vive ou Sobrevive, como Que legal, né? conectar falar com disso. você. Tem a parte da palestra que a gente nem falou aqui hoje, mas teremos outras oportunidades, daquela criança que já pegava o microfone palestrando e não cantando. E aí, próximos passos? Que doido isso, né? Que legal falar disso, porque assim, quando eu me conectei com vocês, eu era uma menina que tava buscando melhorar minha vida pessoal, profissional, financeira, principalmente. E naquela época eu não sonhava viver o que eu tô vivendo hoje, de forma alguma, né? Eu vejo que foi uma construção inconsciente, embora planejada, né? Inconsciente porque eu entrei no fluxo, deixa a vida me levar, mas deixa a vida me levar para onde vai fazendo sentido. Então eu fui fazendo escolhas, experimentando de pontos profissionais para ver o que fazia sentido para a Luana. Hoje eu amo escrever, tô aí, a gente está trabalhando em cima desse livro. Eu quero que esse livro atinja o maior número de pessoas que a gente conseguir, porque tem toda a minha experiência prática, minha experiência de vida e tudo que eu apliquei em várias pessoas que deu certo, que funcionou. Então, ele é um livro muito prático, vocês vão perceber que tem várias atividades. Um dos campos é autorreflexão, tem um guia aí, tem um QR Code com uma meditação. Eu falo que a meditação está entre um dos campos importantes para o autoconhecimento. Ah, mas eu não sei meditar. Você medita o tempo inteiro. Meditar é fazer bom uso do teu pensamento, é trazer o teu pensamento para o momento presente. Isso é meditar. Então pare. Tô meditando? Quem quiser comprar, Lu, tem link na sua bio? Tem link na minha bio. Hoje encontra-se esse livro em várias livrarias pelo Brasil todo. Por ser de uma editora grande, que é a Editora Gente, a editora espalha esses livros por todo o Brasil. Mas pela minha bio também compra. O livro chega rapidinho na casa. Agora que a gente lançou ele, chega mais rápido ainda, né? Não tem todo o tempo de preparação do livro, que foi o tempo da pré-venda. Então, na bio, no Insta. No Instagram. Luana Ganzert. Luana Ganzert, lá vocês encontram. Que show, Lu. E a gente queria também te presentear com um livro que nós também participamos em coautoria. Não é um livro solo igual Ainda. É um livro que... Vocês já visualizaram isso? Então vai acontecer. Vai. É um livro mas que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, que é justamente, né, compartilhando, são 30 coautores, né? Nós estamos na página 51, uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Que é justamente compartilhando a trajetória, a jornada, construindo o seu legado, né? Então, meulegado.com, eu vou compartilhar contigo também a nossa história. Aí a gente conta também um pouco da nossa história, da nossa jornada como casal Educação Financeira, como que a gente chegou até aqui, né? Os nossos desafios, que não foram poucos, em relação ao dinheiro, principalmente, tá? Porque nós não falávamos sobre isso, né? Mas não vamos dar spoiler aqui do livro. Né? O início do processo do autoconhecimento consciente, né? Exatamente. E assim, aqui tem um pedacinho também da nossa jornada para você, com todo amor. Muito obrigada. Que a gente queria te entregar. E assim, pessoal, de verdade, eu acho que tá aí. Tanta mensagem que a gente deixou hoje nesse episódio, para que vocês possam escolher a sua melhor versão, para que vocês possam, adquirindo essas obras, aprenderem um pouquinho mais daquilo que a gente trouxe aqui, porque com certeza esse livro da Lu, eu vi que tem várias atividades, tem muita coisa bacana para a gente desenvolver. Fazer o mergulho, começar a cavar. Exatamente, sujar as patinhas, né? Lu, anotei algumas frases aqui suas e agora eu quero que você dê uma mensagem final aqui para os nossos seguidores. Eu tenho uma coisa comigo que chama muito a minha atenção, que é a tomada de decisão.
Às vezes a gente fica preocupado em tomar decisões que são importantes para a nossa vida, porque a gente não sabe o que vai ser o próximo passo, não sabe o que vai esperar lá na frente. Então a gente permite que as nossas emoções, permite que o medo, a tristeza, a angústia, elas travem as nossas tomadas de decisão. Muitos pais deixam de falar eu te amo para os filhos, porque acreditam não ter tempo. O filho estuda bastante, eu trabalho bastante. Acreditam que só o fato de trazer a comida para a mesa já é o suficiente para o filho se sentir amado. E muitas vezes, ou não, na grande maioria, né? Isso não é suficiente. Então, que vocês decidam hoje, que consigam fazer escolhas por coisas que realmente tenham sentido na vida. Se algo tem sentido para você, você precisa mergulhar nisso. Independente das dificuldades que você vai encontrar, porque você vai encontrar dificuldades, mas quando encontrá-las, é simples. Para, pensa, busque a autorreflexão, se pergunte o que você pode fazer, o que a sua melhor versão pode fazer nesse momento. E as respostas, elas chegam. A resposta também é movimento, elas chegam através do nosso movimento. Então, não deixe de viver a vida porque você está escolhendo sobreviver e está deixando o medo tomar conta. Então, se faz tempo que não manda uma mensagem para os seus pais, mande agora. Tá acabando o podcast, vai lá, manda uma mensagem para o pai, manda uma mensagem para a mãe, fala eu te amo. Se faz tempo que não vê um amigo, busca fazer isso. Busca estar conectado com pessoas, porque são pessoas que realmente importam. É isso. Show. E viva a vida plenamente, né? Com muita prosperidade, de uma maneira profunda, porque a vida é uma. É uma e única, né? Exato. Luana Ganzert, gratidão. Eu que agradeço. Que bate-papo gostoso. Obrigada. Nossa, Gostoso. Passou assim, muito voando. rápido. Então, pessoal, curtiu? Curta essa publicação, esse episódio. Fez sentido para você? Comente. Quer mandar aquela mensagem para aquela pessoa especial? Agora é a hora. Essa é a hora. Compartilha. E se você pensou naquela pessoa, poxa, ele merecia escutar isso, né? Participar disso, compartilhe. Mande para ele esse episódio. Até o próximo. Tchau.